Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula, essa videopalestra. E hoje nós vamos falar como os paraguaios utilizam os júdios aqui na fronteira com Pedro Juan Caballero. Bom, assim como no Brasil, na Argentina, no Uruguai, os paraguaios também utilizam o tereré o dia inteiro. Só que no país, no país Guarani, esse país dos nossos vizinhos, eles utilizam de outra forma, ou seja, é um cunho tradicional. Então, eles têm a utilização do tereré de uma outra forma. Então, aqui, essa utilização do tereré é conhecido como júdio, ou seja, as ervas elas são adquiridas em algum local, então elas são selecionadas pela pessoa, pelo comprador, elas são colocadas em um pilão, são socadas e assim elas são colocadas num recipiente que vai levar a água do tereré. Essa água do tereré, ela é de preferência gelada. Então, assim, depois que macerado, eles deixam aquela maceração daquela água agir por um determinado período de tempo e então eles começam a utilizar diretamente na erva do tereré. Então, os paraguaios utilizam aquilo ali para vários problemas de saúde. E, de acordo com as pesquisas, todas as plantas que eles utilizam já têm as propriedades comprovadas. As ervas utilizadas como júdio, elas são compradas diretamente em bancas espalhadas por toda a cidade ou em mercados específicos para esse uso. Uma coisa interessante de se notar é que as ervas são frescas, elas são nativas, ou seja, são da região, e não se usa praticamente nenhuma erva seca ou desidratada. Então eles utilizam muito folhas, muito caule e muitas raízes. Eles adoram a utilização das raízes das ervas medicinais. Então muitas dessas plantas elas são consideradas invasoras, só que elas podem ser encontradas em qualquer lugar. Eles encontram no mato, dentro de casa, na rua, justamente por esse detalhe. Só que todas elas apresentam propriedades medicinais. Então, a partir de agora, eu vou apresentar algumas dessas plantas utilizadas como júdios aqui na fronteira com o Paraguai. Bom, essa aqui é a primeira planta que a gente vai trabalhar. Esse é o carrapicho de carneiro, Acanthospermum hispidum. Tem também o Acanthospermum australe. A diferença entre uma espécie e outra é que uma tem um porte ereto e a outra tem um porte prostrado, ou seja, ela cresce, desenvolve rente ao solo. Mas ambas têm essa mesma característica dessa semente. Ela é uma semente pequena, entretanto, ela se agarra muito facilmente a qualquer animal ou pessoa, a calça da pessoa que passar por essa planta e ela já estiver nesse estágio de semente seca já. Então essa é uma forma de propagação dessa planta. Esses ganchos aqui, esses espinhos, eles se agarram bem ao pelo dos animais e aí a planta consegue se propagar para outras áreas. Então essa planta aqui, ela pode ser utilizada como antimalárica. Então é uma planta que tem sido muito pesquisada para combate da malária e é uma planta também utilizada na medicina ayurvédica. Ela também pode ser utilizada no tratamento da diarreia, doenças de pele, febre, lepra e blenorragia, atividade antiviral, inibição de alfa-herpes vírus. Então ela tem essa propriedade de combater os vírus, que é muito interessante e que deve ser levado em consideração por essa planta. Essa planta aqui a gente vai utilizar principalmente as folhas dela, tá? Atividades antibacterianas e antifúngicas também são algumas das principais propriedades dessa planta. Então, você pode coletar essa planta no estado natural, tá? Geralmente quando ela está no seu estágio antes da indução
das flores. Tá? Então ela deve ser coletada antes da indução das flores. E aí ela é deixada para desidratar, ou você faz a desidratação no micro-ondas, e depois de seca você pode guardar ela para utilização posterior. Então é uma planta que é muito utilizada no Oriente Médio, na Ásia, na África. Aqui no Brasil existem poucos usos para essa planta, embora ela seja pouco conhecida por quem usa plantas medicinais. Uma outra planta muito interessante é o mentrasto, Ageratum conizoides. Existem já muitas pesquisas comprovando a eficiência e eficácia dessa planta como medicinal. Entretanto, ela apresenta um pouco de toxicidade por apresentar alcaloides que podem causar danos ao fígado. Tá? Ela é uma planta muito comum aqui no Brasil, você pode reconhecer ela por essa inflorescência. Tá? E daqui vão sair as sementes que podem ser cultivadas posteriormente. Então ela é utilizada para pressão alta, tratamento de má digestão, tosse, como analgésica, anti-inflamatória, para diarreia, como antiespasmódica e também como cicatrizante para o seu uso externo. A forma de coleta e desidratação e uso dessa planta é a mesma da anterior. Então a gente colhe essa planta antes da indução das flores e deixa ela lava, deixa secar e depois tritura as folhas para guardar ou guarda as folhas inteiras mesmo. O grande problema é que você vai ter um pouquinho de dificuldade de identificar essa planta se ela não estiver no seu estágio de floração, tá? Porque ela tem aparência muito comum com outras plantas. Então o ideal é que você tenha um lugar específico para você plantar essa planta e após o reconhecimento você faça a coleta das outras plantas que não estão florescendo próximas dessa planta. Então essa é uma forma simples de identificar o mentrasto. Essa planta possui ação antibacteriana contra o Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolítica, Salmonella gallinarum e a Escherichia coli. Então é uma planta que ela pode ser muito bem utilizada como bactericida, sempre tomando o cuidado da sua ingestão em grandes quantidades. É uma planta antifúngica também, contra os aspergillos e a cândida. E ela ajuda a proteger o sistema gástrico, embora ela possa apresentar problemas para o sistema hepático. Outro detalhe dessa planta é que ela ajuda a inibir reações inflamatórias. Então é uma planta com propriedade anti-inflamatória, isso já foi comentado. Vamos para a próxima. Baccharis dracunculifolia, esse é o alecrim do campo. Essa não é uma planta muito comum na cidade, embora a gente possa encontrar essa planta na cidade. Eu coloquei ela aqui porque ela fez parte da minha tese de doutorado, foi meu principal alvo na tese de doutorado. Por que eu escolhi essa planta? Porque existem muitas pesquisas fora do Brasil comprovando a eficiência do própolis verde. O que é o própolis verde? A abelha, ela mastiga esses brotos novos dessa planta e ela utiliza para vedar a colmeia por dentro. Fazendo isso, ela mantém as propriedades químicas das folhas dessa planta. E foi descoberto, existem vários estudos no Brasil e no Japão, que esse própolis verde ele tem muitas propriedades medicinais. Então já existe muitos trabalhos, a comprovação científica muito grande sobre as propriedades medicinais desta planta. Só que eles estudaram apenas o própolis verde, mas a composição química do própolis verde e das folhas do alecrim do campo são a mesma. Tá? Então você pode usar essa planta com as mesmas propriedades que tem no própolis verde. O própolis verde é caríssimo, né, e um pouco difícil de encontrar no Brasil, mas ele está sendo muito comercializado no Japão, até para problemas de câncer ele está sendo utilizado. E aqui a gente pode encontrar em qualquer região do Brasil, de norte a sul, a gente encontra essa planta.
mais uma vez avisando que ela deve ser coletada e utilizada antes do início da floração. Então, ela é utilizada para problemas hepáticos, disfunções estomacais, para feridas e como antifebril. Outra coisa interessante sobre essa planta é que as pessoas da zona rural utilizam ela como vassoura. Por isso, ela tem outro nome, que é vassourinha. E, embora as pessoas utilizassem ela como vassoura, as pessoas não usavam ela pelas suas propriedades medicinais. Então, ela já foi comprovado que ela tem um potencial efeito antimutagênico, né? Então evita o aparecimento do câncer. Atividade anti-inflamatória, atividade anti-leucemia, ou seja, um outro tipo de câncer do sangue, que ela ajuda a evitar também. Ela também pode ser utilizada para úlceras gástricas. Então, junto com outras plantas brasileiras que têm um potencial muito grande para úlcera gástrica, essa planta também ela tem esse grande uso, esse grande potencial para combater problemas do estômago. Outra coisa interessante é que ela tem uma atividade anticáries. Existe um trabalho já publicado no Brasil comprovando a eficiência do uso das folhas dessa planta para combater as cáries. A atividade tripanomicida também é uma outra atividade muito interessante que deveria ser melhor explorado pelos órgãos de saúde aqui no Brasil, que preferem utilizar plantas europeias do que plantas brasileiras. Outra planta muito comum em qualquer lugar é o tal do picão preto, né? Muita gente vê essa planta aí como uma praga, como uma planta infestante que não serve para nada, mas é uma das melhores plantas medicinais que existem em todo o mundo. Ela já foi muito pesquisada com relação às suas propriedades medicinais e é uma planta que deve ser utilizada no Brasil, porque ela é uma planta que você pode encontrar em qualquer lugar. Você pode cultivar essa planta facilmente, não precisa você preparar solo, nada, só pega as sementes dela e espalha, que você vai ter um grande número de plantas nascendo no fundo do seu quintal. Mas é aquela velha história que eu estou falando. Colhe toda a planta antes do início da floração. Quando você perceber que ela vai começar a emitir os botões florais, você já vai lá, colhe. Ou mesmo quando ela para de desenvolver a parte vegetativa, quando ela deixa de emitir mais folhas, então ela já está no seu ponto de colheita. Então é uma planta muito pesquisada, como eu já falei, existem muitas propriedades dela, né? Antibiótica, anti-inflamatória, congestão, garganta, infecção de ovários, inflamação dos ovários, hepatite, inchaço, ferida, picada de insetos, anemia, hepatite. Então tem muitas coisas que podem ser exploradas por essa planta aí. Mas um grande destaque que eu dou para ela é que ela tem propriedade anticancerígena. Tá? Então, além de ser anti-alergênica, antihistamínica, antifebrífuga, anti-úlcera, antidiarreia, ela tem essa propriedade anticancerígena, que está sendo muito estudado e está sendo muito explorado a utilização do picão preto em outros países, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa utilização. Antileucemia também, então é outra propriedade dela. No Brasil ela tem sido muito utilizada principalmente para problemas no fígado. Tá? Então ela é uma planta que antigamente os médicos receitavam banho de picão e chá de picão para crianças com amarelão. Tá? Então sempre foi utilizado com essa propriedade aqui no Brasil. Só que a gente já sabe que existem muitas outras propriedades medicinais dessa planta. Tá? Ela também tem sido utilizada para diabetes, tá? E para baixar a taxa de açúcar no sangue. Então ela é uma planta moderada, ela não tem efeitos muito drásticos como outras plantas que a gente vai ver para frente. É uma planta segura para você utilizar. É claro que tudo que é demais pode causar algum tipo de intoxicação, mas ela não apresenta nenhum efeito tóxico de acordo com as pesquisas até hoje.
Anti-inflamatória, relaxante muscular e analgésica, então são outras propriedades interessantes que devem ser exploradas nessa planta. Antimalárica também, assim como já visto anteriormente, essa planta ela tem propriedade de combater a malária. Antimicrobiana, também, então ela combate fungos, bactérias e também ela é uma planta antiviral, principalmente contra a infecção da herpes simples, vírus da herpes simples 2. Então essa é uma planta que ela tem várias propriedades medicinais que são pouco exploradas no Brasil, porque ela é tratada apenas como uma planta invasora, não é tratada como medicinal. Ela é hipotensiva, ou seja, ela baixa a pressão sanguínea. E também outra propriedade muito interessante dela é que ela é imunoprotetora. Então ela aumenta a imunidade e antioxidante. Então, o que é um antioxidante? Ele combate os radicais livres. Combatendo os radicais livres, a pessoa fica menos propensa a pegar doenças. Borrávea difusa, erva tostão. Essa é uma outra planta muito interessante. Ela é encontrada em qualquer lugar, qualquer tipo de solo, argiloso ou solo arenoso. A parte que é utilizada dela é raízes. A gente encontra as raízes secas para ser compradas no mercado. Então, essa planta aqui ela apresenta propriedade diurética, emética, expectorante, laxante, estomáquica. Outra planta antidiabética, né? Entretanto ela tem uma propriedade não muito interessante, que ela é imunossupressora, ou seja, ela reduz a imunidade. Isso daí pode ser utilizado para pessoas que são recém-transplantadas. Ela é analgésica, protetora do fígado, então essa é a principal atividade dela e é como ela é descrita no mercado. Tá? Então ela é descrita como uma planta que ajuda a proteger o fígado. Possui também atividade antiviral e antifibrinolítico. Essa planta ela pode ser utilizada no tratamento da asma, edemas, anemia, icterícia, inflamações do aparelho urinário. Então essa é uma outra propriedade muito interessante dessa planta. Tá? Então ela é muito utilizada para problemas na bexiga, para problemas nos rins, tanto de mulheres quanto de homens. Tá? E para problemas do coração também. Essa planta aqui, lembrando então, não só a raiz tem propriedades medicinais, as folhas também. Tá? Então ela possui essa pequena inflorescência aqui, e logo aparecem esses frutos. Esses frutos são pegajosos, eles possuem uma gosma que se aderem aos animais ou à calça das pessoas para essa planta propagar a sua semente para outros locais. Então ela é facilmente identificado, porque quando você pega nesse fruto aqui, você sente a aderência desse fruto na nossa mão. Lembrando que toda planta medicinal que a gente está tratando, nesse caso, ela tem que ser coletada antes da inflorescência. Outra planta muito comum, que você já deve estar cansado de ver essa planta aí, é a tiririca, Cyperus rotundus. É uma planta tão comum que as pessoas não gostam dela, mas se você soubesse as propriedades medicinais que essa planta possui, você poderia olhar ela por uma outra visão, um outro ângulo. Lembrando que o que a gente consome é as batatas dessa planta, tá? Mas existem pesquisas mostrando que as folhas também têm propriedades medicinais. Mas o que eu vou apresentar aqui são principalmente as batatas. A tiririca você vai encontrar ela em qualquer lugar, seja em terreno arenoso, arginoso, no seu gramado, no seu quintal, nos vizinhos. Então qualquer lugar é lugar para você achar tiririca. Ela pode ser facilmente reconhecida porque ela tem essas folhas sempre caídas, né, sempre prostradas na direção horizontal, e algumas poucas folhas que ficam eretas. Quando ela emite inflorescência, fica mais fácil de identificar, mas eu acho que todo mundo sabe identificar uma tiririca. A vantagem competitiva dela é que ela possui essa raiz aqui. Então a batatinha
uma planta, ela produz essa batatinha e a partir dessa batatinha ela começa a lançar outras plantas para a superfície. Então, na verdade, a tiririca, não adianta você arrancar só a planta, você tem que arrancar a batatinha dela, porque senão ela vai continuar se propagando, vai continuar emitindo outras plantas. Então, ela emite as plantas a partir da batata. Essa batata aqui ela pode ser encontrada até 1 metro de profundidade. Então, o que é utilizado são as batatinhas, elas podem ser desidratadas ao sol ou também podem ser secadas no micro-ondas, sempre tomando cuidado para não queimar essa parte que vai ser utilizada. Bom, ela possui propriedade de aumentar o leite, que é galactogoga, astringente, antihelmíntica, combate vermes, dor e distúrbios menstruais, para o fígado, como estimulante digestivo e para a memória. Então, são pesquisas que comprovaram todas essas propriedades medicinais da tiririca. Ela também pode ser utilizada para tratamento de gases, diarreia, infertilidade, depressão e até do câncer cervical. Olha que interessante. Os extratos foram dados a ratos com obesidade. Então, isso é uma coisa que eu não gosto de falar muito, mas quando a gente vê alguma coisa interessante, a gente tem que divulgar. Mas é uma planta que é utilizada para prevenir o ganho de peso. Ainda existe, não são trabalhos conclusivos, porque são trabalhos que foram feitos em ratos, mas já existe gente vendendo tiririca para emagrecer aí, tá? Então fica de olho nessa dica aí. Outros estudos relatam que os extratos podem prevenir a cárie dentária. Então, outro dado interessante da batata, da tiririca, é que ela ajuda a prevenir ou combater as cáries. Outro trabalho sugere que a pomada preparada a partir do extrato da planta pode ser usada como cicatrizante. Então, essa é outra planta que é muito utilizada na medicina ayurvédica. Então, por ela já ter esse uso na medicina ayurvédica, ela tem muitas pesquisas comprovando a sua eficiência medicinal. Outro estudo comprovou a sua ação bactericida contra a salmonela. A salmonela é uma das mais perigosas, bactérias presentes em alimentos que podem afetar o ser humano. O estafilococcus também e o enterococcus, mas a salmonela é uma das piores. Tá? Outro detalhe é que também suprimiu o crescimento e proliferação de células de leucemia. Embora isso seja uma pesquisa inicial, já existem outros trabalhos mostrando que realmente ela tem uma ação contra as células leucêmicas. Tá? Isso é muito interessante para uma planta que era até hoje desprezada. Até hoje no Brasil ela é muito desprezada, mas é utilizada em outras partes do mundo. Outra planta interessantíssima para a gente conhecer é o carrapichim, Desmodium adjacens. Esse carrapichinho também é uma planta que pode ser encontrada em qualquer lugar. Você pode identificar ele quando você passa num gramado ou no meio do mato e você encontra na barra da sua calça essas sementes grudadas ou aderidas à sua calça. Tá? Isso é muito interessante porque aí você já pode até levar a semente para sua casa e plantar na sua casa. Mas é uma planta de fácil identificação, não pela sua inflorescência, porque a inflorescência dela é muito comum com outras plantas, pelo formato dos seus frutos, do fato deles poderem aderir aos animais e à calça das pessoas. Então é uma planta muito interessante. É uma planta que é utilizada para hepatite, asma, disenteria, constipação, cólicas abdominais, é broncodilatadoras e também possuem propriedades antihistamínicas. Tá? Então ajuda a combater vermes. Broncodilatador é aquele que ajuda a combater problemas de tosse, problemas respiratórios em geral. Um estudo aqui na Inglaterra, França e Canadá mostrou que ela não é interessante apenas para problemas hepáticos do fígado, mas também como pode proteger o fígado durante tratamentos prolongados ou invasivos, como a quimioterapia
ou pacientes com alergias. Então, essa é uma planta a ser utilizada para pessoas com câncer de fígado, tá? Mais como uma planta protetora. Em geral, ela protege o fígado, este é o maior uso dela. É outra planta que a gente pode encontrar o pó da folha dela desidratada pela internet, porque no Brasil você não encontra. Tá? Eu já procurei, mas não consegui encontrar. Então, é uma planta desprezada aqui no Brasil, mas que tem um grande potencial para ser utilizada. Remédio natural para muitas doenças do fígado causada por vírus também. Tá? Produtos químicos ou álcool e drogas. Então, é um outro fator muito interessante. E também usado no tratamento da gordura do fígado. Então, as pessoas que têm esse problema, elas podem ter problemas futuros, tá? Porque a gordura do fígado ela começa a se espalhar para outros órgãos e aí acaba afetando vários outros órgãos, inclusive o coração. Então, essa é uma das poucas plantas que tem essa propriedade de atuar contra essa gordura no fígado. Ajuda a manter o sistema imunológico em perfeita ordem. Então, olha só que interessante essa planta, tornando-se ideal para pacientes com doenças como HIV. Então, é uma planta que fortalece e aumenta o sistema imunológico. Tá? Então, isso aí já é uma comprovação científica dessa planta. E é usado para tratamento de epilepsia também. Então, outro trabalho que eu encontrei identificou que essa planta tem um potencial uso para pessoas com problemas de epilepsia. Outra planta muito interessante é a erva-botão ou Eclipta alba. Essa é uma outra planta muito utilizada na medicina ayurvédica e ela tem pouca utilização no Brasil. Tá? Embora já seja conhecido o seu potencial medicinal, mas é uma planta com pouca utilização. É uma planta que é fácil de ser reconhecida pela sua inflorescência. Tá? Ela é uma planta que gosta de lugar alagado, então você vai encontrar ela onde tem um acúmulo de água. A inflorescência dela logo vira esse cacho de sementes verdes aqui, e em seguida essas sementes elas ficam completamente pretas. Tá? Então aí ela já está no seu estágio no seu ponto de colheita. Essa é uma planta comum na medicina ayurvédica, muito utilizada, principalmente para fortalecer o sistema imunológico. Tá? Imunomoduladora, também é utilizada contra tosse, bronquite e diarreia. Utilizada como protetora do fígado. No Brasil, ela é utilizada contra veneno de jararaca e cascavel. Isso aí é uma coisa que eu encontrei, mas eu não levo muita fé nesse tipo de informação. Tá? Encontrei um trabalho científico falando sobre isso. Protetora do fígado, tudo bem, ela tem essa propriedade, mas contra veneno é melhor você utilizar o soro. Então ela atua na saúde do fígado, inflamação intestinal com hemorroidas, então é muito interessante. E ela tem essa ação analgésica, que alivia a dor. É uma planta que acalma distúrbios do estômago, indigestão ou constipação. Possui ação antibacteriana e propriedades antissépticas que ajudam na prevenção e tratamento de infecções. Então é uma planta muito boa para tratar doenças causadas por bactérias. Também é uma planta muito utilizada para o sistema urinário, para bexigas e rins. Tá? Então é uma planta que ela tem esse potencial na medicina ayurvédica muito utilizada. Pode ser usada para tratar prematura queda de cabelo ou enfraquecimento, bem como caspa. Essa planta aqui, se você procurar na internet pelo nome científico dela, você vai encontrar muitos sites ensinando a fazer uma tintura para mulheres com as folhas dela. É muito interessante porque ela ajuda a proteger o cabelo, não só ela tem essa ação de tintura e deixar o cabelo brilhoso, mas ela ajuda a proteger o cabelo e combate a queda também. Tá? Então isso aí é um fato interessante sobre essa planta. Para as pessoas que sofrem de infecções respiratórias crônicas e tosse, possui ação antibacteriana e expectorante.
Então isso aí só reforçando o que foi comentado em cima. As folhas têm um alto teor de caroteno, que é uma substância antioxidante essencial para a saúde dos olhos. O caroteno ele é um antioxidante, né? Então ele atuando como antioxidante, ele ajuda a prevenir vários tipos de doença, né? O caroteno pode eliminar os radicais livres que causam a degeneração macular e a formação de catarata. Tá? Então isso daí é só para planta utilizada internamente, não é para passar no olho isso aqui não. E prevenção do câncer do fígado, né? Então se a pessoa já tem um histórico na família, já conhece, ou tem algum abuso de algumas drogas, ou álcool, ou algum problema que pode ser causado no fígado, a pessoa já deve utilizar, ter essa planta no seu dia a dia. Tá? É uma planta que não apresenta toxicidade, mas é uma planta que ela apresenta sazonalidade. Então você tem que colher ela quando ela aparecer e guardar, colher bastante e guardar para ser utilizado durante todo o ano. Tá? Ela gosta de clima quente e úmido. Outra planta muito interessante é o cordão de São Francisco, Leonotis nepetifolia. É uma outra planta muito invasora de áreas agrícolas e pastagens. Ela não é muito comum na cidade, mas você pode encontrar em terrenos baldios essa planta aqui. Tá? A inflorescência dela, ela apresenta esse cacho com várias flores aqui, e em cada local desse daqui tem uma semente. Então, quando ela ficar bem seca, assim, como a gente está vendo aqui nessa fotografia embaixo, você pode colher e guardar sementes para que você possa plantar posteriormente. Tá? É uma outra planta utilizada na medicina ayurvédica, muita comprovação científica, embora tenha pouco uso no Brasil. As raízes dessa planta têm sido usadas para tratar asma, bronquite, febre e outros problemas de intoxicação. As sementes são utilizadas em queimaduras, então é feito um cataplasma, você amassa as sementes e depois passa na queimadura. As folhas são utilizadas para tratar diabetes, então outra planta antidiabética, né? Então é uma planta muito interessante. A planta inteira é utilizada para problemas menstruais, para dores menstruais. Então tanto as folhas quanto o caule podem ser utilizados. Lembrando, novamente, que você deve coletar essa planta para utilizar antes dela emitir esse cacho de flores aqui. Tá? Enquanto ela está com 50 centímetros, apresenta muitas folhas, você pode coletar essa planta. A maioria das plantas que eu tenho comentado até agora são do mesmo formato. Você não colhe as plantas quando elas já emitiram flores, porque a quantidade de princípios ativos é muito pequena. A planta foi avaliada por sua potencial atividade hipotensora, anti-inflamatória, antiplasmódica e antibacteriana. Então, ela ajuda a reduzir a pressão arterial e também combate a malária. Tá? Então, ela é uma planta muito, muito pesquisada em relação à sua atividade antiplasmódica. O seu extrato tem efeito relaxante sobre o músculo liso de cobaia e músculo cardíaco. Então ela tem propriedade calmante, só que deve-se tomar cuidado. Não pode utilizar isso aqui para pessoas que já têm pressão baixa. Tá? A cinza das flores podem ser aplicadas a queimaduras em micose e outras doenças de pele. Então são dos poucos casos em que a gente pode utilizar a inflorescência da planta. Queimar as flores da planta para ser utilizada para problemas de pele. As folhas são usadas para o reumatismo e agem como antihelmíntico, espasmolítica, anticancerígeno e antidermatofítica. Tá? Então é utilizado para combater vermes, para combater espasmos. Há uma planta também que tem uma propriedade anticancerígena interessante e para problema de pele. Tá? Além do reumatismo. Então o reumatismo é uma das doenças que podem ser combatidas por essa planta, pelo cordão de São Francisco.
Então ela se destaca principalmente por esse efeito contra o reumatismo. Outra planta muito interessante é o Rubim, Leonurus sibiricus. Não fazer confusão com o Leonurus cardíaca, que é uma planta que não tem no Brasil, tá? Esse aqui é o sibiricus, é o Rubim. É uma planta com pouca pesquisa, mas as poucas pesquisas já mostram um potencial medicinal para essa planta aqui. Ela não é uma planta comum na cidade, embora você possa encontrar em terrenos baldios. Você identifica ela por ela ter essa inflorescência com essas pequenas flores lilás. Tá? E uma planta geralmente um porte de 1 metro de altura. Você colhe essa planta antes dela emitir suas florescências. Então, na medicina tradicional chinesa, é utilizada como remédio para problemas da menstruação, ajuda a circulação e ajuda a prevenir coagulação excessiva. Então, é uma planta muito utilizada para problemas menstruais. É usada para tratar perda de potência nos homens, sangramento pós-parto ou menstruação dolorosa também, e como diurético. Um fato interessante é que em Chiapas, no México, as culturas nativas bebem a raiz para ajudar a menstruação e para aliviar outras doenças do sistema reprodutor feminino. Então, a maioria dos trabalhos que eu encontrei já dá para perceber que estão relacionados a problemas menstruais, tá? E problemas no sistema reprodutor feminino. Uma outra planta que pode ser muito bem utilizada para problemas de reumatismo ou artrite. Tá? Você pode fazer uma solução alcoólica dela ou pode ser aplicada na forma de cataplasma mesmo. Pode ajudar pessoas que sofrem de pressão arterial elevada, infestação de fungos e diabetes, se tomado regularmente por algumas semanas. Então essa é uma outra ação muito interessante dessa planta, que ela é antimicrobiana, combate doenças causadas por micróbios, tá? E por fungos e bactérias principalmente. Aí ajuda a combater a diabetes. Um detalhe dessa planta é que ela possui efeitos narcóticos e sedativos. Tá? Então muita gente usa as folhas dessa planta e as flores para fazer um cigarrinho. Tá? Então ela tem essas propriedades de narcóticos e sedativos. Mimosa púdica, essa é a famosa sensitiva. Quando as folhas são tocadas, ela se fecha, tá? Ela utiliza mais esse mecanismo para se proteger, evitar a perda de água, mas é uma planta espinhosa, então você tem que tomar cuidado quando você vê um monte de mimosa no campo e fala, olha que lindo, sai correndo, né? Ela tem esses espinhos aqui que vão rasgando a pele da pessoa. Tá? É uma planta de porte médio, ela pode chegar a 1 metro, 1,5 metro de altura, de forma arbustiva. Tá? O que é utilizado nessa planta são principalmente os caules dessa planta e as raízes. Então, é uma planta que já foi muito pesquisada, ela tem outra propriedade de atrair muitas abelhas. Tá? Então, é uma planta melífica também. É uma planta que possui ação antibiótica, antimicrobiânica, antineurastênica, antiespasmódica, diurética, sedativa, anti-inflamatória, antidiabética, protetora do fígado, antifúngica e antiviral. Outras propriedades é que ela tem, o extrato da planta tem demonstrado efeito diurético, ajuda a regeneração dos nervos e redução da menorragia. Menorragia é perda de sangue na menstruação. Tá? Mas é interessante que ela atua como uma planta calmante. Isso aí já tem comprovação científica e ela é utilizada principalmente com essa função. É uma planta antidepressiva, como foi citado anteriormente, então esse é um outro trabalho mostrando que ela tem essa propriedade, tem sido demonstrado em humanos, então já existem pesquisas comprovando o seu uso como calmante e antidepressivo em seres humanos. Homórdica charantia, o melão de São Caetano. Essa é uma outra planta que você pode encontrar em terrenos baldios e em matas também. É uma planta simples de ser encontrada. Ela tem esse melãozinho amarelo pequeno aqui
Quando ela se abre, ela libera essas sementes com essa coloração avermelhada. Isso aqui é uma capa gelatinosa que protege a semente é branca por dentro. Esse aqui é o fruto verde. Os frutos do melão de São Caetano eles são muito utilizados na medicina japonesa. Eles comem esses frutos aqui cozidos ou refogados. É um fruto amargo, por isso ele tem muitas propriedades interessantes que a gente vai ver aqui. Então, o que é utilizado nessa planta são as folhas, tá? E também esses frutos. Não deve ser utilizado as sementes do melão de São Caetano, porque elas apresentam uma toxicidade muito alta. Tá? Então, o melão de São Caetano é uma das melhores plantas que existe para diabetes, principalmente. É uma planta muito utilizada para tratar diabetes e açúcar no sangue. Então, ela ajuda a reduzir a quantidade de açúcar no sangue. É um ponto que a pessoa pode ficar quase sem açúcar no sangue e sentir os efeitos, como tontura, desmaio. Então, ela deve ser utilizada para diabetes, sim, mas com cuidado. Tá? Outro detalhe é que ela pode causar algum tipo de diarreia em pessoas que utilizam em grande quantidade. Um fruto desse daqui você utiliza para uns 2 litros de água. Tá? Tratamento de feridas, eliminação de parasitas, sarampo e hepatite. Então, as folhas delas são utilizadas externamente. Na medicina popular turca, os frutos maduros são usados externamente para cicatrização rápida de feridas e internamente para tratamento de úlceras pépticas. Tá? Então, fruto maduro, mas levando-se em consideração que não deve se utilizar muito a semente dessa planta. Ela tem propriedade antibiótica, antimutagênica, antioxidante, antileucêmico, antiviral, antidiabético, antitumor, aperitivo, afrodisíaco, adstringente. Então tem muita coisa interessante aqui, mas basicamente o que a gente tinha que comentar é que ela ajuda a reduzir a diabetes e açúcar no sangue. Tá? Mais uma vez, reforçando sobre o problema de toxicidade das sementes. E o uso continuado excessivo pode causar diarreia e queda acentuada de açúcar no sangue, então levando a pessoa a ter outros problemas. Tá? Então, é uma planta que já tem uma base de pesquisa muito grande comprovando o seu efeito, e o que está sendo estudado agora são os efeitos colaterais que essa planta causa. Por enquanto, são conhecidas essas aqui, tá? A diarreia e a queda acentuada de açúcar no sangue, que pode causar tonturas ou desmaios. Esse aqui é o famoso quebra-pedras. Só que aqui nessa palestra eu vou apresentar duas espécies de quebra-pedras, o Phyllanthus niruri e o Phyllanthus tenellus. A identificação delas é simples, não é tão complicada assim. O niruri, que é a planta mais pesquisada, as folhas elas estão juntas, tá? Estão menos espaçadas uma entre as outras. Já no tenellus, que a gente vai ver logo depois, as folhas estão mais afastadas umas das outras, então é muito fácil a identificação dessa planta. Tá? É uma das plantas que mais tem pesquisas científicas em todo o mundo. Tá? Ela é chamada de quebra-pedras porque ela tem essa ação sobre o sistema urinário, não só nos rins, mas em todo o sistema urinário e principalmente na bexiga. Então, é utilizada para pedras no rins e cálculos biliares. Ela também tem esse poder de combater infecções virais, doenças do fígado, infecções bacterianas e também é uma planta antidiabética. Possui atividade antioxidante, analgésica, redução dos cálculos renais, contra hepatite do tipo B, imunoprotetor, então é uma planta que pode ser utilizada para ajudar a aumentar o sistema imunológico, diurética, antitumoral, hipotensiva, então ela baixa a pressão, e hipoglicemiante, então ela também baixa as taxas de açúcar no sangue.
Pesquisas mostraram ação anti-hepatite B, então esse é um outro trabalho que também demonstrou a mesma ação mostrada anteriormente. Também mostra sinais de ser anti-HIV. Então essa é uma outra planta muito interessante que tem propriedades antivirais, tá? Principalmente contra o HIV. Ela ajuda a controlar a pressão arterial elevada e também a taxa alta de açúcar no sangue. Então um outro trabalho que eu encontrei com as mesmas informações já citadas anteriormente. E é usado para tratar tumores de pele. Então, olha, isso é muito interessante, porque é uma planta que pode ser utilizada para problemas de pele, principalmente relacionados a tumores. Então, esse é o outro quebra-pedras que eu estava falando. Vocês podem ver que as folhas elas têm um espaço maior entre uma e outra, e é o que difere o Tenellus do Phyllanthus niruri. Tá? A inflorescência dela é muito pequena, ela fica na parte de baixo das folhas, e você pode tentar observar ou tentar coletar sementes dela. Tá? Para mim propagar o quebra-pedras, eu pego a planta inteira. Quando o fruto está maduro, ele fica numa cor escura. Eu quebro esses frutos na planta inteira e depois eu espalho no lugar onde eu quero que ela se propague. Porque não é fácil enxergar os frutos, nem mesmo as sementes que estão dentro desses frutos. Tá? Mas é uma planta de fácil propagação. Extratos de plantas frescas e secas têm atividade antiviral, antifúngica e antimicrobiana. Então essa é uma propriedade muito interessante do Phyllanthus tenellus. Possui propriedade analgésica, contra dor neurogênica e inflamatória. Dor neurogênica é aquela dor que começa a partir dos nervos. É benéfica para a diabetes e tratamento de hepatite, urolitíase, ou seja, as pedras, e doenças do intestino. E ela também é uma planta que ajuda no sistema imunológico. Então, outra planta interessante para diabetes, hepatite, pedras nos rins e para fortalecer o sistema imunológico. Pode induzir depressão. Então, esse é um fator negativo dessa planta, tá? Que ela pode causar algum tipo de depressão na pessoa, espasmo, aumento da frequência respiratória e dispepsia. Possui atividade contra o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é uma bactéria que pode causar problemas simples de pele, ou até problemas graves como a pneumonia. Tá? Então essa planta, o quebra-pedras, ele pode ajudar a combater essa bactéria. Outra planta muito interessante que você vai encontrar em qualquer lugar é a tanchagem, Plantago maior. Essa planta aqui ela possui uma quantidade de sementes muito grande. Então, dentro de cada bolinha dessa daqui, existe uma outra quantidade muito grande de sementes e ela se propaga pelo vento. Tá? Então, é uma planta fácil de se propagar, embora nem todas as sementes dela devam germinar, por isso que ela produz uma quantidade muito grande de semente. É uma planta que é utilizada para aliviar a irritação de cortes, arranhões, mordidas, erupções cutâneas e queimaduras solares. Então ela tem uma mucilagem na folha dela que tem essas propriedades medicinais. Internamente ela pode ser utilizada como calmante de problemas digestivos, melhora o sistema imunológico, olho e saúde dos ossos. Então é interessante essa planta aqui para quem precisa aumentar o sistema imunológico ou para quem tem problemas de osteoporose. Alivia a tosse, irritação da membrana mucosa, que estão associadas a infecções do trato respiratório. Alivia a irritação do trato respiratório, atua contra a bronquite crônica, é eficaz para a tosse causada pela gripe e resfriado. Então é uma planta que pode ser utilizada para bronquite, então isso aqui é muito interessante. As pessoas podem utilizar essa planta com muita segurança, porque ela não tem efeitos adversos. Atua em distúrbios do sistema respiratório, doenças do trato gastrointestinal, doenças de pele, distúrbios do sistema sanguíneo, distúrbios do sistema nervoso, doenças do sistema cardiovascular e também para reumatismo. Então essa aqui é
uma ótima planta para você ter como planta invasora no fundo do seu quintal, tá? Que é uma planta que praticamente serve para tudo. Outra planta interessante é o Prophyllum ruderale, picão branco. Esse picão branco é facilmente identificável porque ele possui um cheiro muito forte, muito agradável. É um cheiro de limão doce das folhas dessa planta. E ele possui essa inflorescência aqui, que se espalha pelo vento, só que, novamente, lembrando que você deve utilizar a planta antes da indução floral. Tá? É uma planta que é usada para baixar o colesterol, redução da pressão arterial e auxílio na digestão. Então, é uma planta muito interessante para você ter no fundo de casa. A propagação dela é simples e ela é uma planta muito resistente também. Possui ação anti-inflamatória e leishmanicida, tá? Então ela combate a leishmaniose. Usada para cicatrização, dores em geral e hematomas internos. Tá? Então ela ajuda tanto externamente como para problemas causados internamente. Atividade anti-inflamatória, analgésica, antiespasmódica, antifúngica e antibacteriana. E também tem propriedades fotoprotetoras. Então, essa planta ela ajuda a proteger a pele de problemas causados por radiações solares. Tá? Então, é uma planta que pode ser muito utilizada como protetor solar. Outra planta muito interessante que eu gosto muito é a Beldroega portulacoleracea. Então, é uma planta de fácil propagação, embora não seja muito fácil de você coletar as sementes dessa planta, porque a flor dela já é muito pequena. Então, você imagina a cápsula do fruto, onde as sementes são guardadas, e o tamanho dessas sementes aqui são muito pequenos. Ela pode se propagar por estacas. Então, você tira um pedaço dessa planta e planta em outro lugar. Ela pode enraizar. Tá? Então, é uma planta muito utilizada na alimentação. É uma planta muito nutritiva, mas é pouquíssimo utilizada no Brasil. Tá? Eu não conheço nenhuma comunidade que utilize essa planta, embora ela seja muito estudada por suas propriedades nutricionais e medicinais. Ela é utilizada para tratamento de queimaduras, dor de cabeça, doenças relacionadas com o intestino, fígado, estômago, tosse, falta de ar e artrite. É utilizada como purgativa, tônico cardíaco, emoliente, relaxante muscular, anti-inflamatória e no tratamento como diurética. Também tem sido utilizada no tratamento da osteoporose, asma, diabetes, sangramento uterino anormal e da psoríase. Possui taxas elevadas de beta-caroteno, ácido ascórbico e ácido alfa-linolênico. Além disso, possui pigmentos betalaína, os alcaloides vermelhos beta-cianina e o amarelo beta-xantina. Ambos os tipos de pigmentos são potentes antioxidantes e foram encontrados as suas propriedades como antimutagênicas em estudos de laboratório. Então, esse é um fator muito interessante que ela pode evitar o aparecimento de câncer. Rica em ácidos ômega 3, podem reduzir o risco de doença cardíaca coronária, infarto e ajuda a evitar o desenvolvimento do TDAH, autismo e outros problemas no desenvolvimento infantil. Então, esse é um outro fator muito interessante dessa planta, que ela possui ômega 3, as folhas dela mesmo, tá? Então, a pessoa pode comer as folhas dela na salada, que vai estar ingerindo uma grande quantidade de ômega 3. Além disso, tem sido descrito como um alimento energético por causa de suas altas propriedades nutritivas e antioxidantes. Os extratos de Beldroega foram mostrados terem um efeito tóxico para o câncer da mama, câncer do pulmão, câncer do colo do útero, sarcoma e em estudos científicos. Então, é um outro fator muito interessante para ser divulgada a utilização dessa planta. As pessoas têm que saber que essa planta aqui ela tem um poder muito grande de cura sobre muitos problemas.
E outra pesquisa revelou também que o extrato verde eliminou 83% das células de câncer de fígado in vitro. Um extrato de sementes da beldroega foi mostrado nesse novo estudo que mata até 83% de células de câncer de fígado humanas in vitro dentro de 24 horas. Então esse é um outro fator muito interessante para ser levado em consideração em relação à beldroega. A serralha Sonchus soleraceus, essa é uma planta que todo mundo deve ter no fundo de quintal. Então é uma planta simples de propagação. Ela também emite aquela inflorescência que é levada pelo vento. A identificação dela é simples pelo formato das suas folhas lanceoladas e pela sua inflorescência. Tá? É uma planta muito utilizada na medicina ayurvédica também. Então ela é uma planta emmenagoga e hepática, então é utilizada para o fígado, tratamento da menstruação e para problemas de diarreia. O látex a seiva é utilizado no tratamento de verrugas. Então quando você quebra uma folha ou quebra o caule dessa planta, ela solta um látex e esse látex é cáustico para tratar essas verrugas, então ela é muito bem utilizada para isso. Ela também tem um estudo muito interessante falando sobre sua atividade anticancerígena e também que é uma planta muito nutritiva, é uma planta rica em vitamina C. Tá? As folhas são aplicadas como um cataplasma para inchaços inflamatórios. E a infusão das folhas, ou seja, um chá dessas folhas, possui propriedade antifebrífuga, tá? E também é uma tônica, então ela regenera o organismo. É uma planta simples de ser cultivada, só você espalhar essas sementes aqui, mas a coleta dela tem que ser feita antes dos botões florais aparecerem. Tá? Então é uma planta fácil de ser identificada também, essa aqui é uma grande vantagem da serralha. Esse aqui é o gervão, Stachytarfeta jamaicensis. É uma planta muito comum também, pode ser encontrada no seu quintal, em terrenos baldios, na zona rural. É uma planta fácil de ser identificada porque ela possui esse pendão floral aqui e ele vai emitindo flores de baixo para cima. Então sempre vão saindo novos brotos aqui com novas flores. Tá? Sempre nessa tonalidade lilás claro, um lilás mais escuro, mas existe uma tonalidade rósea também de gervão aqui no Brasil. É uma planta muito utilizada na medicina ayurvédica também. Então, é uma planta que possui muitas propriedades documentadas por pesquisas, como analgésico, antiácido, anti-anafilático, ou seja, reduz reações alérgicas, antidesentérica, antihistamínica, anti-inflamatória, antioxidante, antiespasmódico, antiúlcera, broncodilatadora, gastrotônica, fortalece o trato gástrico, né? Hepatoprotetiva, protetor do fígado, larvicida, laxante, neurastênico, protege os nervos e é também um vasodilatador. É utilizado principalmente para alergias, doenças respiratórias, como gripe, resfriado, asma, bronquite, etc. Para problemas digestivos, indigestão, refluxo ácido, úlceras, constipação, dispepsia, digestão lenta, analgésico geral e anti-inflamatório para vários distúrbios internos e externos. Em relação a distúrbios externos, é possível se fazer um cataplasma com as folhas delas para você colocar na inflamação externa. Tá? Para contusão, pancada, então ela é muito boa para isso daí. Tonifica, equilibra, fortalece, protege e desintoxica o fígado. Então isso é uma outra propriedade muito interessante dessa planta do gervão. Atua contra vermes intestinais e parasitas externos e internos. Então, outra planta que pode ser utilizada com segurança como
para combater os vermes e parasitas. Arnica do mato, ou Vedelia paludosa, é uma planta muito utilizada em paisagismo aqui no Brasil. Então você pode encontrar essa planta na sua cidade e em vários lugares. Tá? Ela é uma planta usada em forração, então você pode encontrar toda uma área coberta por essa planta por conta dessa inflorescência das flores muito bonitas que ela possui. É uma planta muito estudada também e possui as propriedades bem pesquisadas, levando em consideração que você deve utilizar a planta antes da emissão dos botões florais. Então, é uma planta que ela protege contra hepatotoxicidade induzida pelo paracetamol. Não sei se você sabe, mas o paracetamol causa danos ao fígado, tá? Embora os médicos receitem sempre paracetamol, ele pode causar danos ao fígado, o seu uso continuado. Tá? Tem sido tradicionalmente usada para tratar infecções de digestão e para tratar hepatite. Então, ele é uma planta ótima para o fígado em todos os sentidos. Efeito anti-hepatotóxico. Atividade antibacteriana contra Bacillus subtilis, Mycobacterium smegmatis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella do grupo C, Salmonella paratyphi e Shigella sonei. Quase que não sai esses nomes dessas bactérias aí. Também tem sido tradicionalmente utilizado para limpar a placenta após o nascimento. Também possui eficácia como analgésico em estudos em ratos. Tá? Então, isso é um estudo que ainda está sendo feito em ratos, não tem a utilização prática em humanos. Mas a grande vantagem dela é que ela possui esse efeito sobre o fígado, sobre recuperação do fígado.